11 de setembro de 2025. Há mais de 24 anos, o mundo presenciou o maior atentado terrorista da história. Naquele dia, 19 membros da organização terrorista Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais nos Estados Unidos. Cada um tinha um alvo estratégico que mudaria o mundo para sempre. No vídeo de hoje, vamos explorar o iceberg do 11 de setembro, um mergulho profundo nas informações conhecidas, nas teorias mais obscuras e nas narrativas que até hoje dividem opiniões. Quero agradecer ao criador original do iceberg, o usuário Math Metalhead no Reddit, e ao canal Retro Studios, que inspirou esta versão em português. O link para o canal dele estará na descrição. E como esse é o hiperfoco preferido de um dos meus amigos, eu também incluí alguns tópicos extras para dar contexto e trazer novas informações que achei essenciais. Sempre que eu for acrescentar algo meu, vou avisar para vocês. Então sente-se, pegue um biscoito e uma coca bem gelada e vamos juntos desvendar o que aconteceu naquele dia que mudou a história. North and South Tower. O alvo principal do ataque foi o World Trade Center, um complexo de 7 prédios localizado em Lower Manhattan. As torres norte e sul eram símbolos econômicos, com mais de 400 mil metros quadrados de escritórios e centenas de milhares de pessoas circulando diariamente. A torre norte tinha 110 andares, e a sul era ligeiramente mais baixa, mas igualmente icônica. Quando as torres do World Trade Center desabaram, o efeito não se limitou às estruturas atingidas. O colapso reverberou por todo o complexo e pela cidade de Nova York, causando um desastre humano e material sem precedentes. As torres colapsaram sobre si mesmas, mas os escombros atingiram prédios vizinhos do World Trade Center, incluindo o World Trade Center 7, que também viria a desabar horas depois. Além disso, os prédios adjacentes, como o World Trade Center 3, 4, 5 e 6, sofreram danos estruturais graves, tornando-os inseguros para ocupação. O colapso também afetou o ecossistema urbano. Ruas ficaram bloqueadas por toneladas de escombros, metrôs foram inundados por poeira e detritos, e a rede elétrica e de telecomunicações entrou em colapso em várias áreas próximas. O impacto direto de escombros atingiu prédios vizinhos e comprometeu colunas de sustentação fundamentais, fazendo com que várias estruturas se tornassem instáveis. Além disso, sistemas elétricos, hidráulicos e de telecomunicações foram destruídos ou severamente danificados, paralisando operações e aumentando o risco de novos acidentes. O colapso também provocou pequenas explosões secundárias, cabos elétricos rompidos, tubulações de gás e combustíveis inflamáveis espalhados pelos escombros deram origem a incêndios localizados que se espalharam rapidamente, dificultando o resgate e aumentando a destruição. Em minutos, a combinação de escombros, poeira tóxica e incêndios secundários transformou o complexo do World Trade Center em uma zona de destruição total. Não foram apenas as torres que caíram, pois toda a infraestrutura ao redor sofreu impactos devastadores. Voos 11 e 175. O primeiro voo a ser sequestrado foi o American Airlines 11, partindo de Boston às 7h59 da manhã com destino a Los Angeles. A bordo estavam 92 pessoas, 11 tripulantes e 81 passageiros. Entre elas, 5 terroristas da Al-Qaeda: Mohammed Atta, o líder da operação, Abdulaziz Al-Omari, Walid Al-Sherri, Wael Al-Sherri e Satan Al-Sukami. Durante o sequestro, Mohammed Atta tentou enviar um alerta à tripulação para avisar que tinham tomado o avião, mas por engano apertou o botão errado e acabou transmitindo detalhes da sua operação para o tráfego aéreo de Boston. Às 8h46 da manhã, o avião colidiu com a torre norte do World Trade Center, entrando entre os andares 93 e 99. Menos de 20 minutos depois, o United Airlines 175 foi sequestrado. Transportava 65 pessoas entre passageiros e tripulantes. Entre os sequestradores estavam Marwan Al-Sherri, o piloto, Fayez Bani Hamad, Mohand Al-Sherri, Hamza Al-Ghamdi e Ahmed Al-Ghamdi. O voo 175 do United Airlines atingiu a torre sul do World Trade Center entre o 78º e o 85º andar, destruindo a estrutura nesse intervalo e causando o colapso da torre. Voo 77. O terceiro voo sequestrado, American Airlines 77, partiu de Washington para Los Angeles, transportando 64 pessoas, incluindo passageiros e tripulação. Foi sequestrado e colidiu com o Pentágono às 9h37, causando destruição significativa em uma das sedes militares mais importantes dos Estados Unidos da América. Entre os sequestradores estavam Hani Hanjour, o piloto,
Khalid al-Mithar, Mayed Moked, Nawaf al-Rams e Salim al-Hazmi. Embora os voos 175 e 11 que atingiram o World Trade Center sejam mais conhecidos, incluindo com imagens que capturaram seus impactos nas torres, também existem algumas poucas imagens do voo 77 colidindo com o Pentágono. Infelizmente, os que nós temos acesso vêm de uma câmera que gravava a poderosos 2 frames por segundo, mas com um pouco de edição dá para claramente perceber que se tratava de um voo comercial. Voo 93. O último voo sequestrado foi o United Airlines 93, de Newark para São Francisco. Por conta de um atraso na decolagem de cerca de 40 minutos, os passageiros do United Airlines 93 perceberam através de ligações o plano dos terroristas e tentaram lutar contra eles para retomar o controle do avião. Entre os sequestradores estavam Ziad Jarrah, o piloto, Ahmed Al-Nami, Ahmed Al-Hasnawi e Said Al-Gandhi. Ziad Jarrah decidiu colidir o avião em um campo aberto na Pensilvânia às 10h03 da manhã. O provável destino do voo United Airlines 93 era o Capitólio ou a Casa Branca. Este também é o único voo que não tem nenhuma imagem capturada, a não ser essa única imagem que foi tirada segundos depois de sua queda. South Tower Impact Footage. Entre os registros mais impactantes do 11 de setembro estão as inúmeras filmagens que capturaram o momento em que o voo 175 colidiu com a Torre Sul do World Trade Center. Muitas câmeras amadoras, inicialmente focadas na Torre Norte, acreditavam estar registrando um trágico acidente. Assim que o segundo avião apareceu colidindo com a Torre Sul, essas câmeras capturaram um ataque em tempo real, de diversos ângulos da Lower Manhattan. Essas filmagens, algumas capturadas ao vivo por telejornais, tornaram-se símbolos da magnitude e brutalidade dos ataques daquele fatídico dia, registrando não apenas o choque físico, mas também a reação da cidade e do mundo ao que estava acontecendo. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi um terrorista, líder e fundador da organização Al-Qaeda, responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001. A Al-Qaeda surgiu no final dos anos 80, após a guerra do Afeganistão contra a invasão soviética. Bin Laden, filho de Mohammed Bin Laden, um dos empresários mais ricos da Arábia Saudita, usou sua fortuna para financiar e apoiar os mujahideen afegãos. Embora haja divergências sobre sua participação direta em combate, é consenso que seus recursos financeiros e logísticos foram fundamentais para a resistência afegã. Após a retirada soviética, em 1989, Bin Laden fundou a Al-Qaeda, a base, em árabe, inicialmente como uma rede de apoio a combatentes islâmicos ao redor do mundo. Com o tempo, a organização passou a mirar cada vez mais no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, que Bin Laden acusava de ocupar terras sagradas do Islã e de apoiar Israel. Em 1996, Bin Laden publicou uma declaração de guerra contra os Estados Unidos e em 1998 lançou um fatwa junto ao Frente Islâmica Mundial pela Jihad contra os judeus e cruzados, chamando muçulmanos a matar americanos e aliados civis e militares. Antes do 11 de setembro, a Al-Qaeda já havia realizado ataques de grande impacto, como os atentados às embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, em 7 de agosto de 1998, e o ataque ao USS Cole, em 12 de outubro de 2000. Esses ataques deram a Bin Laden a confiança de que era possível atingir os Estados Unidos de forma mais ousada. A partir daí, ele apoiou os planos de Khalid Sheikh Mohammed, arquiteto dos atentados de 11 de setembro, que levariam a Al-Qaeda a organizar o maior ataque terrorista em solo americano. Khalid Sheikh Mohammed. Khalid Sheikh Mohammed, conhecido como KSM, é considerado o cérebro por trás dos atentados do 11 de setembro. Nascido no Kuwait, família paquistanesa, ele cresceu mergulhado em ideologias extremistas e acabou se tornando um dos nomes mais temidos do terrorismo internacional. A história de KSM se cruza com a de seu sobrinho, Hanzi Youssef, responsável pelo primeiro ataque ao World Trade Center em 1993. Naquele ano, Youssef detonou um caminhão-bomba no estacionamento da Torre Norte, deixando 6 mortos e mais de 1000 feridos. O objetivo era derrubar uma torre sobre a outra, mas o plano fracassou. Ainda assim, a ideia de atacar o coração econômico dos Estados Unidos permanecia viva. Pouco depois, KSM e seu sobrinho conceberam o plano chamado Plano Bojinka. KSM levou a ideia a Osama Bin Laden, mas a princípio Bin Laden considerou o plano ambicioso demais, principalmente pela falta de agentes qualificados da Al-Qaeda. No entanto, após o ataque bem-sucedido contra o destroyer americano USS Cole, no Iêmen, em outubro de 2000, Bin Laden mudou de ideia, viu que os Estados Unidos eram vulneráveis e autorizou o KSM a colocar em prática um plano adaptado.
A partir daí, Khalid Sheikh Mohammed foi o arquiteto da operação. Foi ele quem desenhou a logística, selecionou os alvos, cuidou do treinamento dos sequestradores e concebeu o uso de aviões comerciais carregados de combustível como armas. A ASM foi capturado em 1º de março de 2003, no Paquistão, durante uma operação conjunta da CIA e da inteligência paquistanesa. Desde então, ele está preso em Guantánamo Bay, em Cuba. Lá, confessou formalmente ser o mentor dos ataques de 11 de setembro, além de assumir responsabilidade por mais de 30 outros atos de terrorismo. O julgamento, no entanto, se arrasta há anos, marcado por adiamentos constantes, principalmente devido a questões legais sobre o uso de técnicas de tortura durante os interrogatórios da CIA. Até hoje, mais de 20 anos depois dos ataques, o caso ainda não chegou a uma sentença definitiva, e KSM segue aguardando o julgamento. War on Terror. War on Terror foi o nome dado à resposta dos Estados Unidos aos ataques de 11 de setembro. Dias depois do atentado, George W. Bush declarou guerra ao terrorismo, prometendo caçar os responsáveis em qualquer lugar do mundo. Em outubro de 2001, os ZEWA invadiram o Afeganistão para derrubar o Talibã, que dava abrigo à Al-Qaeda. A operação parecia rápida, mas se transformou numa longa guerra que duraria por mais de 20 anos. 2 anos depois, em 2003, veio a invasão do Iraque, sob a justificativa de armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas. O conflito abriu espaço para a ascensão de novos grupos terroristas, como o Estado Islâmico. A guerra ao terror trouxe algumas vitórias: a morte de Osama Bin Laden em 2011 no Paquistão e o enfraquecimento da Al-Qaeda, mas também deixou cicatrizes profundas, centenas de milhares de mortos, prisões ilegais em Guantánamo, denúncias de tortura e, no fim, a volta do Talibã ao poder em 2021, vista como uma das maiores derrotas da política externa americana. Ulis and Naudet Brother Footage. Na manhã de 11 de setembro de 2001, os irmãos franceses Jules e Gideon Naudet estavam em Nova York trabalhando em um documentário sobre os bombeiros do FDNY. Naquele dia, Ulis Naudet acompanhava o chefe Joseph Pfeiffer em uma inspeção de rotina a respeito de um suposto vazamento de gás em Lower Manhattan. Enquanto filmava a movimentação dos bombeiros na rua, Jules captou algo inesperado. O voo 11 da American Airlines, pilotado por Mohamed Atta, sobrevoando baixo e segundos depois se chocando contra a Torre Norte às 8h46 da manhã. Pouco depois, Jules seguiu com Pfeiffer e sua companhia até o World Trade Center, entrando na Torre Norte junto com os bombeiros. Enquanto isso, seu irmão Gideon acompanhava outra companhia em outro ponto da cidade. Assim, cada um acabou registrando partes diferentes dos acontecimentos daquele dia. Dentro da Torre Norte, Jules documentou as primeiras tentativas de evacuação, a organização do comando dos bombeiros e a reação desesperada das pessoas. Suas imagens também capturaram um momento único: o colapso da Torre Sul, visto de dentro da Torre Norte, com o prédio inteiro tremendo e os bombeiros acreditando que seria o fim. Ao longo do dia, os irmãos Naudet gravaram cenas que mostraram não apenas a destruição, mas também o heroísmo e a confusão dos bombeiros, registrando a luta por salvar vidas em meio ao caos. Em 2002, eles lançaram um documentário intitulado 9/11, dirigido por Jules e Gideon Naudet em parceria com o bombeiro e cineasta James Hanlon. O filme foi transmitido pela CBS, ganhou diversos prêmios e é considerado um dos relatos visuais mais autênticos do 11 de setembro. Até hoje, as imagens dos irmãos Naudet são lembradas como uma janela rara para dentro da tragédia, um registro espontâneo, feito por acaso, que acabou se tornando um dos documentos históricos mais importantes dos ataques. Jumpers. Imagine-se na seguinte situação: você está no 100º andar de um prédio em chamas. Nenhum helicóptero passará no telhado para te resgatar, todas as escadas estão obstruídas e você está preso em meio à fumaça que dificulta sua respiração e um calor insuportável. O que você faria? Esse é o cenário vivido por muitas vítimas presas nos andares superiores das Torres Gêmeas após os impactos do 11 de setembro. Os andares atingidos e acima, as temperaturas atingiam níveis altíssimos devido aos incêndios. A fumaça tornava o ar quase irrespirável e não havia rotas de fuga. As escadas estavam destruídas ou bloqueadas. Helicópteros não conseguiam resgatar ninguém no topo das torres devido ao calor extremo, a fumaça densa e as correntes de ar perigosas. Diante do desespero, muitas pessoas pularam ou caíram dos edifícios. Outras morreram presas junto às janelas, tentando respirar ou sinalizando por ajuda. Ao todo, entre 100 e 200 pessoas caíram das torres. A maioria estava nos andares atingidos pelo voo 11, Torre Norte, e pelo voo 175, Torre Sul. O número exato nunca foi determinado, mas todos os registros concordam que foi um cenário trágico e sem precedentes. Bombeiros e socorristas relataram o choque de ver pessoas despencando do alto das torres. Alguns corpos impactavam com tanta força que o som era ouvido do solo. Todas essas pessoas
caíram espalhadas por todo o complexo, dificultando muito o trabalho de socorristas e bombeiros. Muitos desses saltadores foram capturados em câmeras, tanto amadoras quanto telejornais. Muitas dessas imagens rondam a internet. O aftermath desses saltadores foi devastador. Pelas ruas próximas ao complexo, destroços se misturavam a restos mortais, deixando um cenário de horror absoluto para socorristas e testemunhas. Até hoje, esse assunto permanece um tabu nos Estados Unidos. Mencionar os jumpers ainda é visto por muitos como desrespeitoso, um lembrete sombrio da impossibilidade de fuga diante da tragédia. The Falling Man. Entre as mais de 200 pessoas que perderam suas vidas ao cair das Torres Gêmeas, uma imagem se tornou o símbolo silencioso dessa tragédia. No dia 11 de setembro, às 9h41 da manhã, o fotógrafo Richard Drill, da Associated Press, capturou o momento em que um homem despencava da Torre Norte. Essa foto ficou conhecida mundialmente como The Falling Man. Por muito tempo, especulou-se sobre a sua identidade. A hipótese mais aceita é de que se tratava de Jonathan Brearley, funcionário do restaurante Windows on the World, no 106º andar. Brearley era engenheiro de áudio e trabalhava no alto da Torre Norte, porém, até hoje não há confirmação oficial. A imagem foi publicada no New York Times em 12 de setembro de 2001 e gerou forte reação. Muitos consideravam a fotografia uma arte dolorosa, capaz de traduzir o desespero humano em um único quadro. Outros, porém, a viram como uma afronta, uma exploração mórbida de um momento íntimo e trágico, causando grande desconforto entre familiares das vítimas. Até hoje, The Falling Man permanece como uma das imagens mais controversas e impactantes já registradas, um lembrete da angústia vivida naquele dia e da humanidade por trás dos números da tragédia. Man in the Red Bandana. Quando o voo 175 atingiu a Torre Sul, a destruição bloqueou quase todas as rotas de fuga. Estava apenas uma escada intacta, desconhecida pela maioria das pessoas. Poucos sabiam, mas esse detalhe salvaria vidas. Entre o caos, surgiu um homem que se tornaria uma lenda. Wallace Crowther, de 24 anos, operador financeiro em um banco instalado nas torres. Wallace carregava consigo uma simples bandana vermelha, presente de seu pai, que sempre usava como marca pessoal. Ele desejava se tornar bombeiro e havia treinado como voluntário em sua juventude. Naquela manhã fatídica, o sonho se materializou de forma trágica. Usando a bandana como máscara contra a fumaça, Wallace desceu e subiu diversas vezes a escadaria ainda intacta, guiando os sobreviventes, carregando feridos e encorajando os desesperados. Vários relatos de pessoas salvas falam de um homem com uma bandana vermelha, que apareceu no momento mais sombrio de suas vidas. Infelizmente, Wallace não conseguiu sair com vida. Seu corpo foi encontrado meses depois ao lado de bombeiros do FDNY, que mostra que ele lutou até o fim, ajudando. A história só foi conhecida porque sobreviventes contaram sobre esse misterioso herói após o desastre. Quando a família ouviu os relatos sobre o homem com a bandana vermelha, souberam imediatamente que se tratava de Wallace. Hoje, ele é lembrado como herói do 11 de setembro, homenageado pela FDNY como membro honorário e eternizado em diversos documentários e memoriais. Entertainment Impact. O 11 de setembro não abalou apenas prédios e vidas humanas, mas também mexeu profundamente com a cultura e o entretenimento. O trauma coletivo que atingiu os americanos reverberou em filmes, séries, músicas e até videogames. Muitos tiveram de ser alterados, adiados ou até cancelados. Um dos exemplos mais conhecidos é o do filme Spider-Man, 2002. O primeiro trailer oficial mostrava o herói prendendo um helicóptero entre as Torres Gêmeas com sua teia. Após os ataques, a cena foi retirada às pressas e nunca chegou aos cinemas. Nos pôsteres promocionais, os reflexos das torres nos olhos do Homem-Aranha também foram apagados. Outro caso marcante é o do filme Collateral Damage, estrelado por Arnold Schwarzenegger. O enredo envolvia um atentado terrorista em Los Angeles e tinha lançamento previsto para outubro de 2001. Com um clima de comoção nacional, o filme foi adiado por meses, pois a trama era considerada insensível demais diante da realidade. Até séries já consolidadas foram impactadas. Friends, por exemplo, teve piadas e cenas inteiras cortadas, incluindo uma cena de Chandler brincando com uma bomba em um aeroporto. Da mesma forma, vários episódios de séries como The Simpsons, Sex and the City e Law and Order foram editados para remover qualquer referência às Torres Gêmeas. Estes são apenas alguns exemplos, mas eles mostram como o 11 de setembro não foi só um ataque contra os Estados Unidos, foi também um golpe contra o imaginário americano, obrigando todo um país a reavaliar como retratar violência, terrorismo e até símbolos urbanos em sua cultura popular.
Edna Sintron ou Karen Schulte? Esse tópico se refere ao mistério da Waving Woman. Durante os ataques das Torres Gêmeas, em meio à fumaça, às chamas e à destruição, câmeras e olhares atentos do mundo inteiro se voltaram para a zona de impacto da Torre Norte. Entre os destroços, uma cena chamou a atenção. Uma mulher surgiu em uma abertura da fachada destruída, acenando com um pano ou um pedaço de roupa. Aquela imagem correu o mundo e ficou conhecido como The Waving Woman, a mulher que acenava. Ela permaneceu visível por alguns minutos, mas depois desapareceu, engolida pelo fogo, pela fumaça e por fim pelo colapso da torre. Logo após os atentados, começaram as tentativas de identificar quem poderia ser aquela mulher. Muitos acreditaram que fosse Edna Sintron. Edna era recepcionista na Marsh & McLennan, uma das maiores empresas de seguros do mundo. Estava justamente nos andares diretamente atingidos pelo voo 11, entre o 93º e o 99º andar. Sua aparência e a posição exata de seu escritório correspondiam à região onde a mulher foi filmada. O corpo de Edna nunca foi encontrado. Ela foi oficialmente declarada morta, mas para muitos ela foi imortalizada naquela imagem, existindo em meio ao caos. Outra possível identidade levantada foi a de Karen Juday. Karen trabalhava na Cantor Fitzgerald, empresa financeira localizada nos andares superiores da Torre Norte. Diferente de Edna, os escritórios de Karen ficavam acima da zona de impacto, o que tornava impossível que ela estivesse na mesma abertura das imagens. Infelizmente, investigações posteriores sugerem que Karen foi uma das pessoas que caíram ou saltaram das torres na tentativa desesperada de escapar. Com o tempo, as investigações e relatos de familiares reforçaram a ideia de que a Waving Woman era de fato Edna Sintron. Já a Karen Juday foi confirmada entre as vítimas que despencaram da torre, vivendo um destino igualmente trágico. Salty e Roselle. Em meio ao caos e à destruição do 11 de setembro, duas histórias emocionantes de fidelidade e coragem ficaram marcadas para sempre. Elas não envolvem bombeiros, policiais ou sobreviventes, mas sim dois cães-guia, Salty e Roselle. Salty era um labrador retriever amarelo, cão-guia de Omar Rivera, um homem cego que trabalhava no 71º andar da Torre Norte. No momento do impacto, Rivera estava em seu escritório. A fumaça tomou conta rapidamente, mas Salty se recusou a abandonar seu dono, mesmo quando outras pessoas tentaram levá-lo para fora. Guiando Rivera pacientemente, Salty desceu 71 andares pelas escadas, em meio a gritos de escuridão e tumulto. Ambos conseguiram sair do prédio minutos antes do colapso. Roselle também era um labrador retriever amarelo. Era o cão-guia de Michael Hingson, outro homem cego que trabalhava no 78º andar da Torre Norte. No momento da colisão, Roselle estava deitada tranquilamente embaixo da mesa. Quando o caos começou, manteve-se calma e conduziu Hingson até a saída de emergência. Ela liderou seu dono, colegas de trabalho e até outras pessoas que seguiram o grupo por mais de 1.400 degraus até o térreo. Do lado de fora, já no meio da fumaça e destroços, Roselle continuou guiando o grupo até um local seguro. Ambos os cães foram celebrados como heróis nacionais. Roselle recebeu o título de Heroína do Ano da American Humane Association, além de inúmeros prêmios. Salty também foi homenageado em diversas cerimônias e se tornou um símbolo da lealdade canina. Infelizmente, ambos já faleceram, mas suas histórias continuam vivas em livros, documentários e homenagens oficiais. Steve Buscemi. Antes de se tornar um ator famoso em Hollywood, Buscemi trabalhou como bombeiro na Engine 55 em Manhattan. Quando as Torres Gêmeas foram atacadas, ele decidiu retornar ao seu antigo batalhão. Sem chamar a atenção da mídia, Buscemi passou dias ajudando nas escavações e no apoio às equipes de resgate que trabalhavam incansavelmente nos escombros do World Trade Center. Ele não deu entrevistas nem buscou reconhecimento. Na verdade, a história só se tornou pública anos depois, quando colegas bombeiros confirmaram sua presença. Hoje, essa atitude é lembrada como prova de que, diante da tragédia, até uma estrela de cinema pode largar a fama de lado para simplesmente ser mais um entre tantos heróis anônimos do 11 de setembro. Kevin Cosgrove and the Phone Calls from the Towers. Entre as memórias mais angustiantes do 11 de setembro estão as ligações telefônicas feitas de dentro das Torres Gêmeas. Mesmo após o impacto, alguns andares acima ainda tinham linhas funcionando, e várias vítimas usaram esse recurso para pedir ajuda ou se despedir. Uma das gravações mais conhecidas é a de Kevin Cosgrove, executivo de seguros que trabalhava no andar 105 da Torre Sul. Preso acima da zona de impacto, Kevin conseguiu ligar para o serviço de emergência, descrevendo a situação caótica em que estava. Na chamada, é possível ouvir sua respiração ofegante e seu desespero aumentando conforme a fumaça tomava o ambiente. Ele pede ajuda, relata que não consegue sair e, até o último instante, mantém a esperança de ser resgatado. A ligação termina de forma brutal. Ao fundo, escuta-se o rugido ensurdecedor do colapso da Torre Sul às 9h59 da manhã. Kevin Cosgrove morreu junto a centenas de outras pessoas presas nos andares superiores.
A gravação se tornou um registro histórico e profundamente perturbador. Um lembrete cru dos últimos momentos vividos pelas vítimas e do impacto humano por trás da tragédia. Gwyneth Paltrow e o Sliding Doors Moment. O termo Sliding Doors é usado para descrever aqueles momentos em que um pequeno detalhe muda completamente o destino de uma pessoa, algo parecido com o chamado efeito borboleta. Um dos casos mais conhecidos envolvendo o 11 de setembro é o da atriz Gwyneth Paltrow. Na manhã dos atentados, ela estava em Manhattan e, sem saber, acabou salvando a vida de uma mulher chamada Lara Lundstrom Clark, funcionária que trabalhava no World Trade Center. Enquanto atravessava a rua, Lara se distraiu ao ver Gwyneth Paltrow passando de carro. Esse momento a fez parar por alguns instantes antes de seguir o caminho até a estação do metrô. Por causa desse atraso mínimo, Lara perdeu o trem que a levaria ao trabalho nas Torres Gêmeas. Ela chegou cerca de 1 minuto depois de a Torre Norte ter sido atingida pelo voo 11. Esse detalhe aparentemente banal, um cruzamento de olhares com uma celebridade, acabou salvando sua vida. Mais tarde, Lara reconheceu publicamente que, se não fosse aquele instante, provavelmente teria morrido nos ataques. O caso ficou conhecido como Sliding Doors, como uma referência direta ao filme que a própria atriz estrelou em 1998, onde a trama mostrava como pequenas escolhas ou atrasos podem mudar completamente o rumo de uma vida. Pasquale Buzelli. Entre as histórias de tragédias do 11 de setembro, há também casos de sobrevivência quase inacreditáveis. Um deles é o de Pasquale Buzelli, funcionário de escritórios localizados acima da zona de impacto da Torre Norte. Quando o voo 11 atingiu o prédio, Pasquale ficou preso nas escadarias, cercado por fumaça, calor intenso e destroços caindo. Ao contrário da maioria que estava nos andares superiores, ele conseguiu se proteger em uma das escadas internas, enquanto a torre desmoronava ao seu redor. O prédio desabou completamente, mas Pasquale sobreviveu quase ileso. Resgatado entre os escombros, ele se tornou uma das poucas pessoas a escapar dos andares superiores da Torre Norte, oferecendo um raro exemplo de sobrevivência diante de um cenário considerado mortal para todos ao seu redor. Sua história é lembrada como um milagre dentro de uma das maiores tragédias da história moderna, e serve de testemunho da coragem, resistência e sorte que, em casos raros, podem salvar vidas mesmo nas situações mais extremas. Brian Clark e Stanley Premnath. Entre os relatos de heroísmo e sobrevivência do 11 de setembro, destaca-se a história de Brian Clark e Stanley Premnath, os funcionários da Torre Sul que se uniram em uma situação desesperadora. Quando o voo 175, pilotado por Mahon Al-Sherri, atingiu a torre, Stanley se abrigou sob sua mesa de escritório, protegido dos destroços iniciais, enquanto Brian o encontrou preso em meio à fumaça e escadas bloqueadas. A situação parecia totalmente desesperadora, sem rotas claras de fuga. Brian ajudou Stanley a se levantar, e durante a perigosa descida pelas escadas de emergência, Stanley segurou firme a mão de Brian, um gesto que simbolizou apoio, coragem e a determinação de não se soltar mesmo diante do colapso iminente. Juntos, eles incentivaram-se e ajudaram outras pessoas a avançar degrau por degrau. Graças à coragem, determinação e cooperação mútua, ambos conseguiram sobreviver ao colapso da Torre Sul, tornando-se exemplos vivos de solidariedade e resiliência em meio à tragédia. Sua história inspirou livros, documentários e palestras, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, gestos humanos simples, como segurar a mão de alguém, podem significar a diferença entre a vida e a morte. Men Slide Down the Towers. Esse tópico aqui foi um tópico que eu decidi colocar, visto que a maioria dos tópicos da segunda camada do iceberg se referem a sobreviventes ou a imagens impactantes das torres. Esse termo se refere a um homem não identificado que foi flagrado por câmeras tentando descer pela fachada da Torre Sul. Assim que a Torre Norte ficou atingida, todas as escadas e saídas da zona de impacto para cima ficaram completamente bloqueadas, impedindo com que as outras pessoas pudessem sair. No entanto, existe uma imagem que flagrou um homem tentou meio que deslizar improvisadamente por entre as colunas da parte de fora da Torre Norte, um pouco acima de onde foi a zona de impacto. As torres tinham 236 colunas de aço na parte de fora, muito próximas umas das outras, com pequenos espaços. Era isso que formava uma tipo grelha visual do prédio. A gente não sabe quem era esse homem ou como exatamente ele planejava meio que deslizar. Muita gente acredita que ele apoiou um pé dele num lado e a outra perna na outra e foi meio que deslizando. E a ideia dele era deslizar
alguns andares até um andar em que estava relativamente seguro, entrar pelo lado de fora da janela e conseguir pegar a escada e sair com vida. E ele até relativamente conseguiu um bom progresso. Ele desceu em torno de 10 a 20 andares, o que é muita coisa na verdade. Só que a gente não sabe o que aconteceu com ele, porque a última imagem que a gente tem dele é momentos antes da Torre Sul colapsar. E acredita-se que por causa do impacto e das ondas que reverberaram do colapso da Torre Sul, isso pode ter desestabilizado ele e ele infelizmente caiu junto com os destroços. Mas fica aí uma homenagem por conta desse cara que teve uma das ideias mais loucas e ao mesmo tempo fodas. E mostra como que no momento de desespero ali, no adrenalina, a gente é capaz de vencer todos os nossos medos e atingir 100% do nosso cérebro. FEMA e NIST. Após os ataques do 11 de setembro, as agências americanas precisaram investigar imediatamente o colapso das Torres Gêmeas para entender o que aconteceu e evitar futuras tragédias. Duas organizações tiveram um papel central nesse processo: a FEMA, Federal Emergency Management Agency, e o NIST, National Institute of Standards and Technology. A FEMA foi a primeira a conduzir estudos preliminares sobre o impacto, os incêndios e a integridade estrutural dos prédios. Seus relatórios iniciais ajudaram a mapear como os andares superiores ficaram isolados, quais sistemas de segurança falharam e como as rotas de evacuação foram comprometidas. O NIST, por sua vez, realizou uma investigação detalhada e técnica nos anos seguintes, analisando os materiais, a construção dos edifícios e as condições que levaram ao colapso das torres. Eles produziram relatórios extensos explicando que os impactos combinados com os incêndios desestabilizaram as estruturas metálicas, tornando impossível a sobrevivência em determinados andares. Essas investigações foram fundamentais não apenas para compreender a tragédia, mas também para reformular códigos de construção, protocolos de evacuação e medidas de segurança em arranha-céus em todo o mundo. The Miracle Survivors. Quando o voo 11 do American Airlines atingiu a Torre Norte, todas as escadas dos andares da zona de impacto ficaram bloqueadas, prendendo todas as pessoas que sobreviveram ao impacto inicial nos andares de cima. Mas as escadas de baixo da zona do impacto estavam intactas, se não fosse pela enorme quantidade de fumaça que rapidamente tomou conta delas, a não ser uma, a escadaria B. Essa escada foi a única usável para os sobreviventes tentarem escapar, o que felizmente foi o caso de alguns fortunados. Localizada em uma posição estratégica reforçada pelas colunas externas, a escadaria permaneceu em pé mesmo após o choque inicial e o incêndio que se espalhou. Para alguns poucos fortunados, essa seria a única chance de sobrevivência. Cerca de 14 pessoas conseguiram escapar pela escadaria B, entre elas, bombeiros que lutavam para subir em direção ao fogo e trabalhadores que estavam tentando descer. Foram os únicos a sair com vida de dentro da Torre Norte depois do impacto. Um exemplo desses 14 sobreviventes foi Pasquale Buzzelli, que eu falei num dos tópicos anteriores aqui. Esse episódio ficou conhecido como The Miracle Survivors, não apenas pelo destino de Buzzelli, mas pela improvável história de todos que conseguiram escapar pela escadaria B. Existe um artigo escrito na New York Magazine que entra mais em detalhes sobre esse tópico, se quiser se aprofundar mais nas histórias dessas pessoas. Celebrities that cheated death. No dia 11 de setembro de 2001, não foram apenas trabalhadores e visitantes comuns que, por pouco, escaparam da tragédia nas Torres Gêmeas. Algumas celebridades também tiveram encontros com o destino, verdadeiros momentos de cheated death, onde detalhes aparentemente banais fizeram a diferença entre a vida e a morte. Um deles é Mark Wahlberg, que estava originalmente escalado para embarcar no voo 11 da American Airlines, o mesmo que colidiu com a Torre Norte. No entanto, em cima da hora ele mudou seus planos e pegou um voo particular para o Festival de Cinema de Toronto. Outro exemplo é Sarah Ferguson, duquesa de York. A ex-esposa do príncipe Andrew tinha marcado uma reunião de negócios no andar 101 da Torre Norte, exatamente dentro do World Trade Center. Porém, naquela manhã, um atraso causado por uma entrevista de televisão fez com que ela chegasse cerca de 20 minutos depois do impacto. Também, Michael Jackson esteve muito próximo de estar nas Torres Gêmeas naquele dia. Ele aparentemente tinha uma reunião agendada no World Trade Center, mas acabou dormindo até tarde após uma noite longa, conversando com a mãe e a irmã. Essas são algumas das celebridades que tiveram de alguma forma ou de outra envolvidas, ou quase envolvidas, no acidente do 11 de setembro e, por um detalhe ou outro, escaparam com vida daquela terrível tragédia.
Jersey Girls. Entre as inúmeras famílias destruídas pelo 11 de setembro, um grupo de 4 mulheres de Nova Jersey se destacou por transformar a dor em luta política. Conhecidas como as Jersey Girls, elas perderam seus maridos nos ataques ao World Trade Center e se tornaram vozes incansáveis em busca de respostas. Quem eram elas? Kristen Brett Pfizer perdeu o marido Ronald, que trabalhava no World Trade Center. Patsy Casazza perdeu o marido John. Lori Van Auken perdeu o marido Kenneth. E Mindy Kleinberg perdeu o marido Alan. As 4 viúvas se uniram poucos meses após os ataques, movidas pela sensação de que havia falhas graves de inteligência e segurança que não estavam devidamente explicadas. Começaram a questionar o governo americano por uma investigação independente. O governo Bush inicialmente resistia à ideia de abrir uma investigação ampla, temendo danos políticos e institucionais, mas a mobilização das Jersey Girls, com entrevistas, aparições na mídia e lobby constante em Washington, se tornou impossível de ignorar. Graças a ela, foi criada em 2002 a Comissão Nacional sobre os Atentados de 11 de Setembro, mais conhecido como 9/11 Commission. O trabalho da comissão resultou no 9/11 Commission Report, publicado em 2004. Esse documento de mais de 500 páginas não só reconstruiu em detalhes os eventos do ataque, mas também expôs falhas críticas de comunicação entre a CIA, o FBI e outras agências, além de recomendar mudanças na segurança nacional. As Jersey Girls foram elogiadas por transformar o luto em ativismo, mas também sofreram ataques políticos, sendo chamadas por críticos de viúvas inconvenientes, por não aceitarem respostas superficiais. Ainda assim, sua atuação foi fundamental para que a história oficial do 11 de setembro fosse contada de forma mais transparente e ampla. Building 7 Collapse Reported Early. Um dos episódios mais estranhos do 11 de setembro aconteceu longe dos aviões e das torres gêmeas. Ele envolve o edifício 7 do World Trade Center, também conhecido como WTC-7, um prédio de 47 andares que ficava ao norte das torres principais. No fim da tarde do dia 11, esse prédio acabou desabando às 5h20, tornando-se o primeiro arranha-céu de aço no mundo a colapsar apenas devido a incêndios não controlados. Mas o que chama mais atenção é o que aconteceu antes disso. A rede britânica BBC transmitia ao vivo de Nova York quando sua repórter Jane Stanley anunciou que o WTC-7 já havia caído. O detalhe é que, atrás dela, nas imagens da transmissão, o edifício ainda estava de pé. Então isso foi feito cerca de 20 minutos antes do colapso real. Esse erro acabou se tornando combustível para inúmeras teorias de conspiração. Muitos perguntaram: como a BBC poderia saber de antemão que o prédio iria desmoronar? Segundo a BBC, o que ocorreu foi um erro de comunicação. Naquele momento, o World Trade Center 7 estava queimando intensamente e havia rumores circulando entre bombeiros e autoridades de que o prédio poderia ruir. Essas informações teriam chegado às redações como se o colapso já tivesse acontecido, e por isso o anúncio teria sido feito de forma antecipada. A própria BBC reconheceu o erro anos depois e explicou que, em meio ao caos, a confusão foi inevitável. Para alguns, a antecipação parece ser apenas um erro jornalístico, mas para outros, tornou uma prova de que havia um roteiro prévio sendo seguido naquele dia. Afinal, o World Trade Center 7 não havia sido atingido por nenhum avião, mas desabou de forma quase simétrica, o que já gerava desconfiança. O caso da BBC continua sendo até hoje um dos momentos mais analisados e debatidos por quem desconfia da versão oficial dos atentados. Barry Jennings. Barry Jennings atuou como vice-diretor do Departamento de Serviços de Emergência. No dia dos ataques, ele e seu amigo Michael Hess foram chamados ao edifício 7 do World Trade Center para ajudar em operações de resposta. Quando chegaram aos andares superiores, o prédio já estava parcialmente esvaziado. Porém, ao tentar descer, Jennings relatou ter ouvido explosões que bloquearam as escadas, deixando-os presos por horas. Barry e Hess ficaram encurralados até que uma equipe de bombeiros os localizou e retirou pouco antes do colapso total do prédio, no fim da tarde. Jennings relatou em diversas entrevistas após o ocorrido que, ainda antes do colapso das Torres Gêmeas, ouviu fortes explosões vindas de dentro do edifício, e que ele e seu colega Michael Hess acabaram presos nos andares superiores, cercados pela fumaça e pelos destroços. Jennings ainda relatou ter descido por escadas escuras e cheias de escombros, e descreveu o cenário como caótico, mencionando repentinamente que as explosões que ouviu ocorreram horas antes do colapso do World Trade Center 7. E só aconteceria às 17h20. Os relatos de Jennings entraram em conflito com a versão oficial. Para o relatório do NIST, o colapso do World Trade Center 7 foi causado apenas por incêndios que comprometeram sua estrutura, sem nenhuma explosão envolvida. Assim, muitos defensores da versão oficial afirmam que Jennings pode ter confundido o som de destroços caindo, ou mesmo o impacto das torres vizinhas com explosões.
Mas o testemunho de Barry Jennings foi utilizado por muitos documentários e sites que questionavam a versão oficial, especialmente porque ele manteve firme sua narrativa até o fim. Apesar dos testemunhos de Jennings terem sido contradizentes com os relatórios oficiais, nunca poderemos saber se ele se enganou ou se foi mal interpretado em suas primeiras entrevistas, visto que ele morreu pouco antes de sair o último relatório sobre o colapso do World Trade Center. Apesar do atestado de óbito de Jennings constar que ele morreu por complicações de saúde, muitos teóricos da conspiração questionam a veracidade disso, alegando que ele foi morto assim como outras diversas testemunhas que fizeram relatos que contradisseram a versão oficial dos fatos. Controlled Demolitions. Um dos argumentos mais discutidos entre teóricos da conspiração é a hipótese de que as torres gêmeas, especialmente o World Trade Center 7, não caíram apenas por causa do impacto dos aviões e dos incêndios subsequentes, mas sim por meio de demolição controlada. Muitos engenheiros independentes, além de testemunhas oculares, apontaram que a forma como os edifícios desmoronaram, em linha reta, quase em queda livre e com grande simetria, lembrava mais as características de implosões usadas em demolições planejadas. Esse debate ganhou ainda mais força no caso do World Trade Center 7, que não foi atingido por nenhum avião, mas colapsou horas depois, após incêndios internos causados pelos destroços da Torre Norte. Vale ressaltar que o World Trade Center 7 foi o primeiro arranha-céu de aço no mundo a colapsar apenas devido a incêndios não controlados. Este fato, somado ao testemunho de Barry Jennings, que relatou explosões dentro do World Trade Center 7 antes mesmo do colapso das torres principais, além de diversos outros relatos de bombas e explosões dentro das torres gêmeas, torna no mínimo suspeita a afirmação oficial de que os colapsos se deveram apenas ao combustível dos aviões. Por outro lado, a investigação oficial conduzida pelo NIST concluiu que não houve uso de explosivos. Segundo o estudo, o impacto dos aviões destruiu a proteção contra incêndios em áreas críticas, e o calor intenso do combustível e dos materiais do prédio enfraqueceu vigas e colunas de aço. Isso levou a falhas progressivas que, pouco tempo depois, resultaram no colapso total. No caso do World Trade Center 7, os engenheiros apontam que os incêndios prolongados, alimentados por combustível de escritório, aqueceram vigas e provocaram a falha de uma coluna central. Quando essa coluna cedeu, a estrutura entrou em colapso em cadeia, ficando o aspecto semelhante a uma implosão controlada. Se foi apenas uma falha estrutural ou algo além disso, continua sendo tema de debate. Mas o contraste entre os testemunhos de explosões e as explicações técnicas oficiais mantém viva a polêmica em torno do 11 de setembro. The Open Chemical Physics Journal e Nanothermite. Em 2009, um artigo publicado na revista The Open Chemical Physics levantou polêmica mundial. O estudo foi liderado pelo químico dinamarquês Niels Harrit, em colaboração com Stephen E. Jones, físico já conhecido por teorias alternativas sobre o 11 de setembro, como a teoria do Controlled Demolitions, que nós citamos no tópico anterior. Eles afirmaram ter encontrado nos destroços do World Trade Center fragmentos que seriam de nanotermitas, uma substância altamente inflamável usada em aplicações militares. Segundo os autores, esses fragmentos poderiam explicar o colapso das torres como resultado de uma demolição controlada. Para os defensores da teoria da conspiração, esse estudo seria a prova definitiva de que os ataques foram mais complexos do que o governo admitia. Mas a publicação logo foi alvo de fortes críticas. Cientistas independentes apontaram falhas metodológicas, ausência de revisão rigorosa por pares e conclusões exageradas. Para muitos, os fragmentos identificados poderiam ser simples resíduos de tintas e revestimentos usados na construção do World Trade Center. O NIST, Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, responsável pela principal investigação oficial sobre os colapsos, também foi questionado sobre o estudo. A resposta foi categórica. Não há evidências de explosivos ou de nanotermitas nos destroços do World Trade Center. O NIST reforçou que seus testes, inclusive em busca de resíduos químicos explosivos, não encontraram nada que corroborasse a teoria. Com o tempo, as fragilidades da teoria ficaram cada vez mais evidentes. O NIST explicou que, diante da escala do desastre, não havia tempo nem material preservado em quantidade suficiente para conduzir análises químicas do tipo proposto pelos cientistas. Além disso, ressaltou que não existe nenhuma evidência científica de que a nanotermita, mesmo em laboratório, tem a capacidade de provocar a fusão ou destruição de estruturas de aço em larga escala. Pentagon Missile. Pouco depois dos atentados, uma das teorias mais controversas começou a circular. A ideia de que o Pentágono não teria sido atingido por um avião comercial, mas sim por um míssil. Os defensores dessa versão se apoiavam em dois pontos principais: o tamanho aparentemente pequeno do buraco na fachada e a suposta ausência de grandes destroços da aeronave. Na prática, essa teoria se baseia em imagens fora de contexto. Muitas das fotos que circularam foram feitas após o desabamento da seção atingida.
o que dava a falsa impressão de que nunca houve uma abertura suficiente para a entrada de um Boeing 757. Além disso, destroços do avião foram sim encontrados e registrados por equipes de resgate. A narrativa ganhou força quando foi defendida por um teórico da conspiração francês, Thierry Meyssan, autor do livro L'Effroyable Imposture. Não sei falar francês. Ele argumentava que o governo americano teria lançado um míssil contra o próprio Pentágono como parte de um encobrimento. Mas essa versão rapidamente entrou em conflito com fatos básicos. O primeiro é o próprio sequestro documentado do voo 77, as ligações feitas de dentro da aeronave e a lista de passageiros que incluíam tripulação e civis. Outro ponto recorrente é a falta de imagens claras do impacto. A câmera de segurança do estacionamento registrou a cena a apenas 2 quadros por segundo, o que fez o avião parecer um objeto pequeno demais para um jato comercial, mas análises modernas, com filtros de tratamento digital, mostraram que o objeto captado corresponde sim a proporções de um Boeing 757. No fim, a teoria do míssil se apoia mais em falhas de percepção e má qualidade de imagens do que em evidências concretas. O consenso entre investigadores independentes e oficiais é claro. O voo 77 da American Airlines foi sequestrado e lançado contra o Pentágono, deixando 189 mortos entre passageiros, tripulantes e funcionários do edifício. Hani Hanjour. Hani Hanjour foi o piloto responsável pelo sequestro do voo 77, aquele que colidiu com o Pentágono. Mas o que torna sua história tão intrigante é que existem algumas inconsistências que levantam questionamentos sobre sua capacidade de executar a missão. Hanjour nasceu na Arábia Saudita e foi o único entre os 4 pilotos terroristas do 11 de setembro que já possuía algum treinamento formal em pilotagem. Hanjour obteve sua licença de piloto comercial nos Estados Unidos em abril de 1999. Ele treinou em várias escolas de aviação, incluindo a Arizona Aviation e a Pan Am International Jet Tech. Após receber sua licença, Hanjour tentou ingressar na Saudi Arabian Airlines, mas foi rejeitado. Frustrado, ele se voltou ao extremismo. Após ser rejeitado como piloto, Hanjour viajou para o Afeganistão, onde ingressou em campos de treinamento da Al-Qaeda. Ele era conhecido na organização como Uwa al-Talifi. Após isso, Hanjour foi recrutado para participar dos atentados do 11 de setembro, especificamente para pilotar o voo 77 da American Airlines. Em junho de 2001, Hanjour e seu colega Abdullah Ali treinaram juntos em um simulador de voo em Phoenix, Arizona. Durante uma transmissão da ABC com a lista oficial dos terroristas envolvidos nos ataques do 11 de setembro, todos os nomes de todos os terroristas apareciam em seus aviões, juntamente com o número do assento e a posição em que eles se encontravam dentro do avião. O único que não apareceu foi o de Hanjour, por algum motivo. Apesar de todas essas pequenas inconsistências que nós podemos apontar sobre a identidade e a suposta habilidade de pilotagem de Hanjour, não podemos negar a seu envolvimento e participação dos atentados, visto que ele foi visto inúmeras vezes em câmeras de segurança junto com outros terroristas e também foi visto na própria câmera de segurança do aeroporto no dia dos ataques, embarcando no voo 77. 6 on 77. Um dos pontos mais enigmáticos sobre o voo 77 é a possibilidade de haver um sexto sequestrador a bordo. Esse detalhe, conhecido como 6 on 77, expõe contradições na versão oficial divulgada pelo FBI e reforça especulações até hoje não resolvidas. Dias após o 11 de setembro, o FBI divulgou listas com os nomes dos sequestradores, transmitidas ao vivo pela ABC. O diretor do FBI, Robert Miller, declarou que os nomes foram obtidos por meio de manifestos de voo, mas em uma entrevista posterior em 2002, afirmou que os terroristas não haviam deixado nenhuma pista sobre quem eram. A contradição levantou suspeitas sobre como as identidades realmente foram confirmadas. A versão oficial sempre sustentou que cada avião foi tomado por 4 ou 5 homens. Mas, em declarações logo após os atentados, Miller mencionou que o número variava de 3 a 6 sequestradores por voo. Isso abriu espaço para a hipótese de que o voo 77 poderia ter tido um integrante a mais. As inconsistências aumentaram quando, em listas divulgadas pela CNN, o nome de Hani Hanjour não aparecia inicialmente. No lugar dele, surgia um suposto Moser Khaned. Poucos dias depois, esse nome foi retirado e substituído pelo de Hanjour, consolidando a narrativa oficial de que ele era o piloto suicida. Outro ponto de estranhamento surgiu em 2004, quando foi divulgada a filmagem do aeroporto de Washington Dulles. O vídeo mostra os 5 sequestradores passando pelo detector de metais e tendo suas bagagens checadas. Porém, as câmeras focam também em um 6º homem, de roupas pretas, aparentemente de origem árabe, que passa pelo mesmo processo lado a lado com os demais. As ligações telefônicas feitas por passageiros reforçam ainda mais essa dúvida. A mais famosa foi a da passageira Barbara Olson, esposa do então procurador-geral Ted Olson. Ela relatou que, entre aspas, 6 homens estavam tomando o avião.
número que não bate com a versão oficial de apenas 5 sequestradores armados com estiletes e facas de cozinha. Assim permanecem as questões: quem era o Homem de Preto registrado nas câmeras? Seria ele o misterioso Moser Khaned, ou até mesmo uma identidade alternativa usada por Ranjur? Isso explicaria, por exemplo, a ausência inicial do assento de Ranjur nos registros de voo. O mistério do suposto sexto sequestrador continua sem resposta definitiva, alimentando dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquele 11 de setembro a bordo do voo 77. 9/11 was an inside job. Não, esse tópico não é o que você espera. Em 22 de setembro de 2001, apenas 5 dias antes da foto oficial dos 19 sequestradores ser divulgada, a Time Magazine publicou um artigo com o título An Inside Job. O texto trazia luz sobre uma hipótese do governo americano em conjunto com as indústrias aéreas sobre a possibilidade de que os sequestradores poderiam ter tido cúmplices dentro dos aeroportos. A suspeita surgiu depois que, em 11 de setembro, foram encontradas facas e objetos semelhantes a armas dentro de pelo menos 2 aviões da Delta Airlines e um em uma terceira aeronave não identificada, que não chegaram a decolar por causa da paralisação nacional do espaço aéreo. Isso levantou a hipótese de que alguém teria colocado essas armas a bordo antes dos passageiros entrarem. Se isso fosse verdade, os cúmplices poderiam estar entre funcionários de apoio, trabalhadores de limpeza, abastecimento de combustível, manutenção ou até mesmo empregados de lojas e restaurantes localizados depois dos detectores de metal. Pessoas com acesso direto aos aviões, mas que não passavam pelo mesmo nível de segurança que os passageiros. Outra descoberta reforçou essa linha de investigação. Em 13 de setembro, apenas 2 dias após os ataques, jornais noticiaram que em um carro abandonado no aeroporto de Logan foram encontradas não só manuais de voo em árabe, mas também crachás e equipamentos que permitiam acesso a áreas restritas onde os aviões ficavam estacionados. Além disso, testemunhas relataram que Mohammed Atta e outros sequestradores foram vistos meses antes dos ataques, tirando fotos e observando postos de segurança dentro do aeroporto. Funcionários chegaram a denunciar essas atividades como suspeitas, mas segundo relatos posteriores, suas queixas foram ignoradas. Até hoje permanece outro mistério: as filmagens das câmeras de segurança do aeroporto de Logan, por onde embarcaram os terroristas dos voos que atingiram as Torres Gêmeas, nunca foram divulgadas ao público. Oficialmente, elas continuam classificadas como informação confidencial. A única gravação liberada até agora é a do aeroporto de Dulles. Outro detalhe importante é que, longe de tentar se esconder, os sequestradores não fizeram esforço algum para ocultar suas identidades, considerando que 7 bilhetes foram comprados diretamente em Logan Airport pelo mesmo cartão de crédito. As caixas pretas dos voos que atingiram as Torres Gêmeas permanecem oficialmente desaparecidas, mas bombeiros e equipes de resgate afirmaram que elas foram encontradas no Ground Zero e imediatamente recolhidas pelo FBI. A ausência dos registros oficiais de voz e dados até hoje alimenta questionamentos sobre o que realmente aconteceu nos minutos finais dentro das cabines. Por fim, uma informação atribuída a fontes internas de Logan Airport aponta que Mohammed Atta teria embarcado diretamente pelo cockpit. Isso é verdadeiro e se explicaria porque os voos 11 e 175 que atingiram as Torres Gêmeas já apresentaram rotas de voo anômalas desde a decolagem, antes mesmo de qualquer tomada de controle visível da cabine. Architects e Engineers for 9/11 Truth. O grupo Architects e Engineers for 9/11 Truth, conhecido como AE911 Truth, foi fundado em 2006 pelo arquiteto norte-americano Richard Gage, membro do American Institute of Architects. A iniciativa surgiu após Gage declarar ter dúvidas sérias sobre a explicação oficial dos colapsos das Torres Gêmeas e do World Trade Center 7. O movimento começou pequeno, mas ganhou notoriedade quando mais de 3 mil engenheiros, arquitetos e especialistas em construção civil assinaram uma petição exigindo uma nova investigação independente sobre os acontecimentos de 11 de setembro. A AE911 Truth já fez campanhas publicitárias em cidades como Nova York e Washington, exibindo outdoors e anúncios pedindo uma verdade completa sobre o 11 de setembro. Eles apresentaram petições ao Congresso dos Estados Unidos, pedindo uma reabertura oficial da investigação. Também participaram de documentários e conferências internacionais, como o filme Loose Change e outras produções independentes. O NIST, National Institute of Standards and Technology, que eu já citei em tópicos anteriores, rejeitou formalmente os argumentos do grupo, afirmando que os colapsos podem ser explicados pelo impacto dos aviões, incêndios e falhas estruturais progressivas. Muitos engenheiros e instituições ligadas à construção civil criticam a AE911 Truth por selecionar dados que confirmam suas hipóteses, ignorando o contexto mais amplo das análises técnicas. A acusação mais recente contra o grupo é de que suas alegações não apresentam provas materiais diretas, apenas interpretações alternativas. Explosion Witnesses.
Houveram diversas pessoas que estavam no dia dos atentados e que trabalhavam dentro do World Trade Center que afirmaram ter ouvido explosões vindas de dentro dos prédios, algumas até antes dos aviões atingirem e também durante o colapso. Esses relatos, registrados em entrevistas e depoimentos, levantaram suspeitas de que algo a mais poderia ter ocorrido além do impacto dos aviões e do fogo. Kenneth Johanneman estava no subsolo do World Trade Center quando relatou uma explosão no porão, seguida de som de elevador explodindo, feridos com queimaduras graves e pessoas gritando. Seu depoimento apareceu em diversas reportagens, como por exemplo, entrevistas na Fox News e em arquivos testemuniais. Johanneman faleceu em 31 de agosto de 2008, resultado de um suicídio. Muitas pessoas questionam a versão oficial, pois segundo seu testamento, ele se matou por estar bem depressivo e ter perdido sua casa. Embora familiares e pessoas próximas questionam essa própria afirmação, até hoje muitos teóricos ainda acreditam que Johanneman foi morto pelo que ele relatou nas entrevistas. Outro testemunho é o de William Rodrigues, que ouviu explosões no subsolo, antes de muitos perceberem o impacto. Ele é frequentemente citado nesses vídeos e arquivos de depoimentos. A versão de William é confirmada por Anthony Saltalamacchia, supervisor matinal que gerenciava mais de 100 trabalhadores nas Torres Gêmeas. Saltalamacchia estava no subsolo B1 da Torre Norte, aproximadamente 335 metros abaixo do ponto de impacto do avião. Os críticos têm repetidamente afirmado que a queima de combustível de aviação em baixa temperatura poderia enfraquecer as colunas de suporte de aço o suficiente para causar o colapso das Torres Gêmeas, ignorando a abundância de depoimentos de testemunhas oculares de que dispositivos incendiários causaram a implosão da estrutura do World Trade Center. Apesar disso, o NIST investigou essas testemunhas e são reportados. A conclusão foi que não há evidência de explosivos controlados. Sons de explosões podem ser feitos de falhas estruturais, queda de concreto, rupturas mecânicas, rupturas de tanques ou sistemas internos que se rompem sob tensão causada pelos incêndios ou pelos danos do impacto. Steel sold to China. Uma grande quantidade de aço retirado dos escombros do World Trade Center foi rapidamente vendida como sucata e enviada para países como China e Índia. Para críticos, essa decisão comprometeu a possibilidade de análises independentes mais detalhadas que poderiam revelar com maior precisão as causas dos desabamentos. O processo de remoção foi feito de forma extremamente acelerada, com toneladas de aço sendo cortadas, empilhadas e embarcadas em navios ainda nos meses seguintes ao atentado. Engenheiros civis e grupos como Architects and Engineers for 9/11 Truth apontam que isso privou a comunidade científica de materiais cruciais para investigações independentes. Alguns familiares das vítimas chegaram a protestar publicamente, afirmando que a pressa em vender o aço parecia mais uma forma de eliminar evidências do que uma simples operação de limpeza. Há também registros de que somente uma pequena parte das vigas e colunas foi reservada para análises oficiais conduzidas pelo NIST e pela FEMA, enquanto a maior parte foi reciclada sem documentação detalhada. Outro ponto levantado por críticos é o fato de que o aço dos prédios poderia ter sido estudado para entender melhor como o fogo afetou a estrutura, prevenindo futuros desastres. Mas, segundo eles, essa chance foi perdida. Essa pressa em enviar os materiais para a China e Índia, sem preservar um acervo científico mais amplo, até hoje é vista como uma das maiores falhas do processo investigativo pós 11 de setembro. Larry Silverstein and Bullitt. Larry Silverstein era o proprietário do complexo do World Trade Center na época dos atentados. Ele havia adquirido os direitos de arrendamento das torres poucos meses antes, em julho de 2001, e se tornou uma figura muito comentada após os ataques. Um detalhe curioso é que Silverstein costumava estar presente em seu escritório todos os dias úteis no World Trade Center, mas justamente no dia 11 de setembro não compareceu, alegando que sua esposa insistiu para que ele fosse a uma consulta médica. Esse fato, somado a disputas milionárias de seguros que ele moveu após os ataques, fez dele um alvo frequente de teorias conspiratórias. Mas esse tópico não tem a ver com nenhuma dessas informações. Esse tópico se refere a uma entrevista dada em 2002 para o documentário da PBS America Rebuilds. Nela, ao comentar sobre o colapso do edifício 7, o World Trade Center 7, Silverstein afirmou: "I remember getting a call from the fire department commander. I said, you know, we've had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it. And they made the decision to pull, and then we watched the building collapse." Para muitos teóricos da conspiração, a expressão pull it seria uma gíria da construção civil usada para indicar a demolição controlada de um prédio, ou seja, acionar explosivos previamente colocados. Assim, eles interpretam que Silverstein teria confessado acidentalmente que o World Trade Center 7 foi demolido propositalmente.
No entanto, segundo o próprio porta-voz de Silverstein em registros oficiais, o termo teria sido usado em referência a retirar pull out a equipe de bombeiros do prédio, que já estava gravemente danificado e em risco de desabar. O Nish reforça essa versão, afirmando que não havia bombeiros ativos dentro do World Trade Center no momento do colapso, apenas do lado de fora monitorando a situação. Nesse ponto, o grande detalhe é que não existe nenhum registro confiável do uso do termo pullet como gíria para a detonação de prédios na engenharia civil. Isso foi algo criado ou espalhado por fóruns conspiratórios, mas nunca encontrado em manuais, entrevistas técnicas ou publicações do setor.